Oi gente, aqui é o Gustavo para mais um vídeo sobre progressões aritméticas e nesse vídeo nós vamos falar sobre soma da PA. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, a gente vai demorar um pouquinho mais, tem bastante coisa para falar, então vamos lá, vamos à obra. Então, primeiro de tudo, quando eu falar em soma de PA, sempre me refiro aos n primeiros termos, ou seja, se eu falar que eu quero somar o S10 é porque eu estou fazendo do A1 até o A10. A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 até o A10. Então, isso é importante porque eu não vou pegar quaisquer intervalos de termos para somar. Eu sempre vou somar os primeiros, tudo bem? Depois disso, para a gente poder exemplificar bem essa história da PA, eu vou contar um pouquinho da história do Gauss, né, que é o exemplo mais famoso que a gente tem. O Gauss foi um matemático alemão. Ele viveu mais ou menos entre 1777 e 1853, um matemático famoso. E um dos grandes, uma das grandes histórias que tem no Gauss é a seguinte história. A professora pediu para ele somar os números entre 1 até 100. Então imagina uma turma de crianças somando os números de 1 até 100. Obviamente que elas começavam 1 mais 2 mais 3 mais 4 e chegavam em algum lugar aqui no meio e paravam. E o Gauss percebeu a seguinte propriedade, que é a propriedade que a gente vai usar bastante para PA. Por quê? Não podemos deixar de perceber que os números de 1 até 100 é uma PA de razão 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então é uma PA de razão 1. Olha o que acontece aqui. Toda vez que você soma esses termos, que a gente vai chamar depois de equidistantes, a soma é sempre 101, então 2 com 99, 101, 3 com 98, 101, 4 com 97, 101, e qualquer outra soma aqui no meio, se você pegar um que esteja bem aqui à esquerda e outro que esteja bem à direita, vai dar 101, até você chegar aqui no meio e dar 50 mais 51. Portanto, percebe que esse 101 ele vai se repetir ao longo de cada parzinho que eu formar. E nesse caso eu vou ter quantos pares? Eu vou ter 50 pares. Portanto, eu vou ter aqui que essa conta vai ser simplesmente 101 vezes 50, ou seja, 5050. Essa é a soma dos 100 primeiros números. Mas afinal, o que foi importante então para a gente conseguir construir aquele resultado? A gente percebeu que existe uma propriedade dos termos equidistantes, ou seja, sempre que eu pego dois termos que estão afastados o mesmo tanto do meio da PA, eu tenho o mesmo valor. Então A1 mais o AN, o A2 mais o penúltimo, o A3 mais o antepenúltimo, vai ser igual a uma constante, um tal de K. E, portanto, a gente teve aqui o quê? 101 vezes 50. O que foi o 101 vezes 50? Foi a soma do primeiro termo com o último, e o 50 foi o número de pares formados. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode generalizar isso para isso daqui, que é a soma da PA. Se eu quiser somar n termos, basta pegar o primeiro com o último, tal qual a gente fez aqui em cima, vezes o número de pares, que é a quantidade de termos dividido por 2. E isso é a soma de qualquer PA. Agora, possivelmente você vai estar se perguntando, tá, Gustavo, mas a quantidade de termos pares é ok, porque vai dar um número par dividido por 2, vai dar inteira a divisão. Mas e se a quantidade de termos for ímpar? Eu não vou sair perdendo com isso? Não, porque se a quantidade de termos for ímpar, por exemplo, eu vou também ter um termo central. Então, se eu for do 1 até o 101, eu não vou ter mais o 51 aqui somando com 50. O 51 vai sobrar. Então, quando eu usar a mesma propriedade aqui, todos vão somar 102. E por coincidência, o 51 é o que desse 102? A metade. Essa outra propriedade a gente chama de propriedade do termo médio, que é quando você usa os termos equidistantes, dá o tal do K que a gente já viu ali atrás, e a gente percebe que esse termo médio é K sobre 2. Como esse termo médio sobra, a conta que a gente fez lá, que é o meio par, é justamente em relação ao 51. Então, se você pegar 101 e dividir por 2, você vai ter 50,5, ou seja, 50 pares e meio, e o meio par é o 51.
Eu espero que com esse vídeo você tenha entendido um pouquinho melhor a soma da PA. Nós vamos fazer alguns exemplos aí nos próximos vídeos e a gente continua esse no canal. Se inscreve para ajudar a gente, compartilha com seus amiguinhos e dá o seu like. Falou, tchau pra vocês!